Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz de terem vocês aqui participando. Gostaria de passar só algumas informações que eu tive no estágio, porque uma semana de estágio, eu acredito que é muito pouco, só que nós tivemos essa oportunidade. Não poderíamos perder essa oportunidade e conseguimos concretizar esse estágio no Japão. Bom, o Lélcio já disse tudo a meu respeito, porque nós conhecemos há muitos anos já. Ele sempre esteve assim, participando do meu objetivo, meu propósito. Quando ele me conheceu, eu era economista. Mas realmente não contente só com isso, porque eu sempre gostei de idosos. Está aqui a dona Zilda, né, dona Zilda? Que sabe que em 1972, o pai do Afonso era vivo ainda. Aí, não é que eu cuidei dele, mas eu ajudei muito, participei da vida dele e tudo. Gostava desde essa época. Aí veio o meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, e cuidei de todos eles. Então, sempre gostei. Então, meu propósito realmente é cuidar agora dos idosos da área de São José dos Campos. Quem sabe, idosos de São Paulo, de Minas, né? Brasília, quem sabe? Nós vamos montar uma ONG para cuidar de idosos. Aí nós fomos lá estudar, pegar um pouquinho de experiência, porque eu acredito que nós temos paradigmas aqui no Brasil, que nós somos um país em desenvolvimento, não podemos fazer muita coisa. E o Japão, por exemplo, país do primeiro mundo. Não é que o dinheiro resolve coisas. Existem coisas, humanização, por exemplo, que eu acredito que o dinheiro não resolve. Ajuda, mas eu acredito que não tem necessidade do dinheiro para fazer humanização com os idosos. Então eu cheguei a essa conclusão que o Japão realmente está tendo muita humanização, muito cuidado com os idosos, e eu vou passar alguma coisa que eu tive de experiência lá. Vou passar para a Márcia, minha parceira de viagem. A Marcinha é mineira, né? Imagina, nós vamos ter que abrir lá em Minas, né? Bom, boa noite a todos. Então, eu e a Kiko, a gente esteve lá fazendo um curso lá e a gente vai mostrar para vocês o que a gente fez lá nesse curso, algumas fotos que a gente tirou lá. Aqui é o estágio que a gente fez, foi no estágio no Shisei Home de Tóquio. E essa aí era a entrada lá da clínica lá. Aqui também é a entrada lá da clínica lá, em Tóquio. Aqui está eu e a Kiko, aquele ali é o senhor Masaaki Nishimoto, que é o presidente lá da Shisei Home. E essa moça japonesa é uma amiga que a gente fez lá, que é brasileira também, está trabalhando lá com cuidadora de idosos. Aqui, eu tirei a foto porque não tinha alguém para tirar foto. Então, apareceu só a Kiko nessa foto. Mas esses aí são um dos funcionários, porque o Home Day lá, eles têm várias clínicas, dividido por clínicas. Então, aqui era uma clínica que a gente foi conhecer lá. Agora a Kiko vai falar mais. Nós tivemos assim, muita dificuldade de tirar foto lá, porque realmente eles não autorizam. Mas algumas coisas que nós conseguimos, que eles autorizaram, eu trouxe para vocês. Eu, como enfermeira, eu fiz estágio nos hospitais no último semestre, último ano, e eu não vi esse controle que eles fazem no Japão. E não é no hospital, só que é numa clínica de repouso de idosos. Eles têm um controle fisiológico, uma ficha, que visualmente nós conseguimos detectar o problema que está acontecendo com cada idoso. Quando o idoso tem dificuldade fisiológica no primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto dia, já a própria ficha... Ai, desculpa. Primeiro. Então, aqui está o nome do paciente, do idoso. Essa coluna
não está visível, nem eu estou enxergando, mas tem a receita que o médico deixa quando um idoso fica 2, 3, 4 dias sem a necessidade fisiológica. Aí eles não precisam consultar médico. Já o próprio símbolo diz que no terceiro dia tem 3, 4, 5 gotas de remédio para administrar para o idoso, para que ele não venha agravar. Lógico, no quinto dia realmente já tem outras ações a executar, né? Mas eu achei muito interessante que às vezes nós cuidamos de idosos, esquecemos que o idoso ontem não foi ao banheiro, não sujou a fralda. Então eu acredito que esse controle visual, eu acho que mostra muito e é um controle bastante, ajuda muito, sabe? Porque às vezes um cuidador vem de manhã e à tarde vem outro, não sabe o que aconteceu. Tendo uma ficha dessa, nós sabemos detectar o que está acontecendo com o idoso. Bom, método utilizado no cuidado ao idoso. Nós abordamos cuidado ao idoso assim, dessa maneira. Eles evitam abordagem negativa. O que acontece? O idoso, tem idosos que têm demência, dificuldade de entender alguma situação. Mas no Japão, eu percebi, eu achei muito bacana a parte que eles nunca falam, não pode, negação jamais. O que acontece? Eles vão lá abordar os idosos dessa maneira, mais ou menos assim: posso ajudar em alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? O que aconteceu? Sempre abordam os idosos com o nome. Nunca fala, ô vovó, oi tia, não sei o quê. Sempre com o nome. Então eles têm assim muito respeito pelos idosos. Utiliza sempre esclarecimento ao idoso, cuidados que irá receber. Por exemplo, às vezes nós até esquecemos que o idoso, às vezes a gente pensa que o idoso não está entendendo do que a gente está fazendo. Então o que acontece? Cata o idoso, pega, vai no banheiro, já dá banho, não sei o quê, já, vovó, fez o xixi, cocô, não sei o quê, vamos trocar fralda? Não, o cuidador no Japão, eles abordam: senhora fulana, nós agora vamos trocar fralda. Senhora fulana, ciclana, vamos tomar banho. A senhora vai trocar de roupa, depois nós vamos trocar fralda. Eles têm uma comunicação muito clara e explicativa para os idosos. Porque o idoso que tem demência, alguma coisa, está levando para algum lugar, não sabe o que está acontecendo, eles têm algum receio de pode acontecer alguma coisa, algum medo que estão levando para algum lugar. Então eles explicam detalhadamente o lance da ação que vai ser efetuada para o idoso. Estimula a autorrealização e a autoestima. Olha, essa parte na realidade não é nem método utilizado. Eles estão fazendo uma fisioterapia manual, na mão. Aí o que eles fazem? Um artesanato, que os voluntários lá agendam e vão uma vez semana, 2 vezes semana, depende da programação deles, e pegam idosos e ensina costura, tricô, várias coisas. E essa senhora, eu acredito que ela terminou de fazer a bolsa dela e autorrealizou, e a autoestima dela cresceu. Então, ele se preocupa muito na autorrealização e na autoestima. Olha, esse aqui é o ambiente que eles estavam trabalhando, porque ia ter uma exposição, um bazar, que eles mesmos confeccionaram, ia ter o bazar deles mesmos. Então todo mundo empenhando. Essas senhoras todas, a média de idade é de 85 até 90 anos. Passa até de 90 anos. Olha, tem senhoras na cadeira de roda, que não tem condições de andar. Aquela senhora que estava costurando, foi no mesmo dia que ela estava realizando o acabamento da bolsa dela. Ela, quando terminou, ela se sentiu satisfeita e feliz de ter conseguido. Essa senhora está fazendo uma meia de tricô. E tudo isso que nós vimos lá, nós vimos que realmente incentiva muito, porque quando o jovem,
eles sempre tiveram esse dom de costura, de tricô. Então eles lá, eles querem fazer o que eles lembram do que eles faziam. Esse aqui é o espanador que eu vou dar receita para todo mundo fazer, que é ótimo. A senhora. Então, daí ela colocou a meia, ela se sentiu assim meio envergonhada porque a meia ficou torta e ela ficou assim toda acanhada. Aí nós incentivamos, não, tá certo, a senhora fez bem, fizemos um elogio, né? Aí ela, de repente, ela se realizou e ficou assim normal. Esse daqui também é para exercício de memória que eles fizeram. É uma voluntária de artesanato que fez e doou para a clínica. Então, lá no Japão, eles têm o tempo. Por exemplo, no mês de outubro... Não, desculpe, viu, gente? Eu estou você. Desculpe. Ó, aqui, por exemplo, desculpe, gente. Mês de outubro, lá no Japão, é época de caqui. Então, com esse calendário que a voluntária doou, eles sabem que época de caqui é mês de outubro. E cerejeiras é abril, março, abril no Japão. Então, eles vão tendo a consciência do que mês que eles estão. Então a voluntária realmente doou uma coisa interessante aqui, o pessoal nos informou. Natal, né? Tinha todos os meses que eles diferenciam para ver que tempo que eles estão. Método de reabilitação. Esses idosos, eles fazem reabilitação não curativa. Eles, quando tem a reabilitação, cada família leva particularmente na fisioterapia especializada. Lá na casa de idoso, eles fazem essa reabilitação para conforto do idoso. Então, por semana, vai levando uma vez semana, eles fazem fisioterapia para conforto dele. Esse senhor, por exemplo, ele só fica sentado na cadeira. Daí o fisioterapeuta explicou que vai lá e começa a fazer a movimentação dos braços e alivia um pouco e continua, mas fazem 15 minutos, 20 minutos, porque eles se cansam muito. Mas é uma parte que eles saem do quarto deles, da área que eles ficam, e vão lá e eles se sentem confortáveis. Só de deslocar de um lugar para o outro, eles que já sentem satisfeito. Essa senhora é cuidadora que ajuda a fazer a fisioterapia junto com ela, ensina. Aí ela ficou muito feliz porque eu sou uma pessoa diferente da cuidadora. Ela ficou muito feliz e ela começou. Olha. A fisioterapia lá, não existe só fisioterapia física. Eles fazem a parte emocional do idoso. Essa bonequinha está fazendo humanização com essa senhora, porque a cuidadora chegou, sentou a ela e a boneca não estava aí. E, através de boneca, eles fazem a parte de humanização. Ela só ficou na fisioterapia só com isso. Então, achei interessante, porque realmente, com boneca, eles fazem a humanização. Bom, cuidadores é que encaminha elas de volta para o quarto, e eu aproveitei e mostrei o andador. Achei muito interessante o andador também do Japão, porque o andador do Japão não precisa fazer força, só é questão de empurrar por causa da rodinha. No Brasil, o nosso andador é de levantar, e eu acho que força o braço do idoso. Eu tive dificuldade disso com meu sogro, achei muito interessante isso. Ainda aqui no Brasil eu ainda não vi, então nós temos que ver quem que projeta essas cadeiras de andador, né, de rodinha. Bom, esse daqui são fotos tiradas em eventos que acontecem lá.
Pessoas que têm demência meio mais fraca, essas coisas, demência fraca, passa no corredor, eles se localizam onde que estão, eles estão colados. Pessoas que têm demência mais grave já não tem muita noção, mas todos passam lá e tentam enxergar próprio, se enxergar, tá? Aí eles sempre fazem essas reuniões e colocam as fotos no mural. Esse aqui também é habilitação de memória. Esse também é o lanche que eles fazem, que colocam. Agora, cuidado do idoso acamado. O banho, eu achei muito interessante porque eles têm um equipamento que, acamado, no Brasil, a gente tem dificuldade de dar banho no idoso. Nunca conseguimos dar banho de corpo inteiro, porque a dificuldade nossa é muito grande. No Japão existe o equipamento que coloca o idoso, tem o cinto de segurança e faz imersão no banho, que se chama o furô, né? Furô, né, que fala. Então o corpo inteiro entra na água quente. Higiene bucal. Após toda refeição, eles fazem escovação. Quando é acamado, eles fazem com uma escovinha que eu acredito que no Brasil já existe. Eu não conhecia, então eu trouxe, achei interessante. Eles doaram e fazem higiene bucal dessa maneira, com esse palitinho com esponja na ponta. É que eu não conhecia, eu trouxe, acho que já existe aqui no Brasil. Na casa de repouso, também nunca reparei se existe prontuário diário de enfermagem. Lá existe. Por quê? Lá existe médico todo dia e tem o ambulatório na própria clínica. Então, o prontuário diário de enfermagem acompanha o idoso, o médico acompanha o idoso. O que não tem doença grave, eles não têm preocupação. Mas tem pessoas, por exemplo, que tem uma reação diferente, aí ele se empenha de cuidar melhor ou de ter um atendimento diferenciado. Existe consulta médica diária. Quando existe aquelas feridas nas proeminência óssea, que dá aquelas feridas que nós falamos, antigamente nós falávamos escária, mas hoje a gente não usa escária, porque escária é uma ferida necrosada, então não chega a ser escária. Mas lá no Japão, só enfermeira faz o curativo da úlcera por pressão. Os cuidadores só fazem curativo mais simples, que só coloca gás ou algum esparadrapo. Agora, o PP, úlcera por pressão grave, é só a enfermeira que efetua o curativo. Achei muito interessante uma medicação que eu não conhecia. Chama Toromi. É uma gelatina, um pó, parece uma gelatina incolor. E os doentes acamados, algumas pessoas, eles têm dificuldade da deglutição. Então, na hora de tomar o remédio, eles, em vez de engolir, deglutir, eles soltam para fora. Mas com auxílio desse Toromi, que é uma gelatina, mistura-se no chá ou em água e coloca o remédio quebrado, esmagado, mistura e coloca na boca, e o acamado, ele fica com a gelatina na boca, aos pouquinhos ele vai engolindo. Mas já ouvi dizer também que uma pessoa aqui em São José dos Campos diz que já está usando esse produto. Uma pessoa que está acamada, que está com problema, diz que já existe, só que até agora eu não tinha visto, então eu achei interessante. Poderíamos fazer negociação para os acamados que têm dificuldade, na realidade, né? Olha, vem aqui, é um pozinho realmente de gelatina. Aí eles usam isso, daí realmente é uma facilidade e não perde, porque se coloca mistura na água, o idoso que não tem deglutição, ele vai babando e o remédio vai
escapando da boca e perde todo o efeito do remédio. Olha a banheira que eu falei. Eles colocam o acamado sentado com cinto de segurança, né? E o aparelho abaixa e ele fica dentro da água para tomar o banho completo. Agora mais vai continuar. O mais interessante é que a gente aqui no Brasil devia utilizar isso e deixa de levar contaminação para dentro da casa da gente. Lá no Japão, todos os lugares que você vai, você deixa o seu sapato para fora e entra com outro sapato. Nas clínicas também são assim. Lá tem a sapateira, você tira o sapato a hora que você chega, guarda o seu lá e calça o outro para entrar. Então deixa de levar contaminação para dentro da clínica ou da casa. Qualquer lugar que você for lá no Japão é assim. Aqui a gente estava conhecendo como que funcionava a instalação. Ali o diretor estava mostrando para a gente tudo, como funcionava a clínica. Aqui a gente continuou conhecendo a clínica toda, tudo com explicação dele lá. E ali era o consultório médico. Aqui é um sistema, esse aqui é um sistema que aciona, aí um telefone toca, aí já é acionado, por exemplo, uma ambulância, se precisar ir para outro lugar, entendeu? Aqui também, isso aqui a gente vê muito em academia, né? Mas lá na clínica tem para os idosos fazer ginástica, aqui todo equipamento. Tem até aquelas poltronas tipo de massagem, tem na clínica de fisioterapia. Aqui as barras na clínica de fisioterapia. Aqui também, uma escada. Aqui a gente estava numa clínica em que eles moram lá. Então cada um tem o seu quarto, aí eles se reúnem, ajudam a preparar o alimento também. Aquelas senhorinhas ali, elas ficam ali, mas elas estão cascando algum legumes, tudo para ajudar, como se estivesse na casa delas. Elas não é excluída, vai lá só na hora do almoço, por exemplo, para comer. Eles ajudam na preparação também. Esse aqui é um animal que tem lá, um passarinho. Ele parece um passarinho, mas fala igual um papagaio. E lá, em cada clínica que a gente foi, tem um animal de estimação, para eles se sentirem como se estivesse na casa deles. A gente foi em uma que tinha gato, na outra tinha cachorro, coelho. Nessa aqui tinha um passarinho. É que a gente não podia tirar foto de todos os lugares que a gente foi. Só algumas que autorizaram. Bom, aqui é a sala da nutricionista da casa de repouso. A nutricionista faz a dieta do idoso e a alimentação é feita pela cozinha terceirizada. Eles fazem o balanceamento das dietas necessárias para o idoso. Às vezes, cada idoso tem uma dieta. Geralmente, é calculada a dieta pela nutricionista e a terceirizada realiza conforme a nutricionista. Aqui é a bandeja do idoso, é individualizado, personalizado, quer dizer. Cada pessoa é separado, como diz a nutricionista, dizendo que uma pode tomar iogurte na hora do almoço, junto com a refeição, outros leite, outros só tomam chá. E a maneira da mistura, por exemplo, aqui, é diferente uma com a outra. Tem pessoas que têm facilidade de mastigação e tem pessoas que têm dificuldade na hora de comer, na hora de cortar tudo. Então, cada bandeja é diferenciada para cada idoso. E isso nós podemos fazer sem ter custo nenhum, né, gente, no Brasil, né? Apesar de ser um país em desenvolvimento, né? Eu acredito que dá para a gente trabalhar. Aqui é a atividade recreativa. Sempre vem uma voluntária de várias atividades de recreação. Aqui seria uma pessoa que toca piano
ou teclado, alguma coisa, e eles se formam uma banda de música. Estavam todos os idosos cantando. E músicas que eles, sabe, aquelas músicas bem antigas, que todos lembram. Então, coisas antigas, os idosos realmente têm uma lembrança e participam muito. Bom, esse aqui, ele tem, esse equipamento aqui tem um som de cotô. Esse chama cotogoto. É um equipamento musical que é de 3 a 12 cordas. E no Japão é cultural esse equipamento. E pelo som, eles, com a corda, eles não têm capacidade de trabalhar, porque a dificuldade de mão não tem como. Aí eles fizeram esse cotogoto e deixam usar lá na clínica da casa, porque esse aí é só teclado. Então o teclado consegue trabalhar em cima com o teclado. Bom, aqui também o quadro que mostra lá no fundo da parede são artesanatos que os idosos fazem e colocam por causa desse período. Aqui é época agora, no Japão, na época que nós somos, é época de mudança de cores das folhas da árvore, né? Então eles fizeram, para diferenciar a época, eles fizeram esse quadro e colocaram aí. O idoso que tem demência, eles olham e sentem que está no período chama koyo, mudança de folha, cor das folhas de árvore. Esse aqui também, essa área aqui como diz, a clínica que o pessoal vem, são idosos lúcidos, que vêm praticar atividade, tomar banho, tomar refeição na clínica, ficam o dia inteiro. Aí a casa de repouso da Shisei Roma, lá de Tóquio, eles vão na casa buscar o idoso e à tarde eles retornam, o próprio carro da Shisei Roma, eles levam para casa. Essa é uma arte que chama shuji. Eu não sei traduzir, me perdoa, mas é escrita da cultura japonesa. Então aqui, o professor que dá essa atividade, ele faz olha, tem um sinal aqui vermelho, não sei se vocês estão conseguindo detectar aqui, enxergar. Eles fazem a correção se eles fizeram certo ou não. Por que certo ou não? Errado. Porque eles, se sentirem que erraram na escrita ou no treinamento, eles fazem a correção e para fazer certo na próxima vez. Então, o professor corrige todos os trabalhos. Eles não deixam passar porque é idoso, é porque não tem muita importância. Eles fazem a correção e voltam a praticar para fazer certo. Bom, quanto à qualificação de profissional que cuidam dos idosos no Japão, hoje, o aumento de profissionais jovens teve uma repercussão muito grande. Hoje, líderes da casa de repouso dos idosos são jovens que fazem 3 anos de faculdade específica e 23, 24 anos já são líderes da casa do idoso. Tem os cuidadores, tudo, também mocinhas jovens que está aderindo a cuidado de idosos, porque há uns 10, 15 anos atrás, nós não ouvíamos falar muito no Japão que jovens estariam empenhando de se especializar em cuidar do idoso. Mas hoje a clínica diz que realmente está tendo muita procura de jovens participando na área de idosos. Lá, os líderes, que seria o chefe, né, aquele supervisor, chefe da seção, por exemplo, aqui no Brasil, eles atuam assim, direto com os idosos. Tem algum problema, algum atendimento, algum banho que tem que dar, todos os líderes, supervisor, eles participam disso igual cuidadores idosos. Então não tem diferenciação de cargo, só que ele tem uma parte de responsabilidade maior do que os cuidadores, mas eles ativamente trabalham para cuidar dos idosos. Lá existe
o sólido programa de educação continuada. Naquelas primeiros slides que eu participei, que a Márcia tirou a foto e eu estava lá, não sei se vocês lembram, lá estava tendo treinamento para cuidadores, líderes e chefes, pessoas que tivessem adesão de fazer. Era uma palestra que estava tendo e exercício junto, explicando para mim, acho que é ginástica laboral, para que eles tenham um treinamento para não se esforçarem, a maneira que age com os idosos, a ação, né? Por exemplo, vai levantar da cadeira, trocar da cama para a cadeira de roda. Então, eles sempre têm educação continuada. Além da ginástica, existem outras atividades que nós não tivemos oportunidade de participar. Na semana estava tendo a da ginástica laboral. Bom, atividade rotineira de uma casa de idosos. Nós conseguimos ver a ginástica matinal, que é muito famoso no Japão, o rádio ginástica, né? Chama lá de Otaishito, que todo mundo, a colônia japonesa sabe. Esse foi criado dia 1º de novembro de 1928. Então, aí lá na clínica também eles fazem isso toda manhã, exceto o dia que está chovendo. E inverno também eles evitam isso, só que fazem dentro do próprio ambiente onde eles moram, onde eles ficam. Na época que tem sol e tempo tá bom, todos os idosos se deslocam da onde que eles estão, vão tudo por uma área que é um jardim, né? Que tem na beirada todas as árvores cerejeiras, e eles sentam nas cadeiras, que já existem as cadeiras de praça. Alguns idosos na cadeira de roda, no andador, eles participam. Sentados na cadeira de roda ou com dificuldade, eles acompanham essa ginástica da manhã. É 15 minutos que eles fazem. Mas também não é só ginástica. Aí eles encontram com um idoso diferente, eles se cumprimentam, eles dão risada, conversam, perguntam como é que tá. É uma integração também que eles aproveitam essa ginástica matinal. Tem uma coisa também, a gente participou dessa ginástica lá junto com os idosos. Não, a gente não conseguia fazer tanto quanto, porque a professora de ginástica é bem rigorosa, mas os idosos estão acostumados e eles fazem, mesmo na cadeira eles fazem, uma participação bem massa. E a atividade rotineira que acontece também no Japão, fora os exercícios da ginástica matinal, eu achei muito interessante que toda manhã os líderes, os supervisores, o presidente da casa, o administrador que trabalha no escritório, enfermeira, professora de ginástica, fisioterapeuta, todos os líderes, eles fazem reunião matinal de 5 minutos. Todos eles relatam o que está acontecendo na clínica toda e, quer dizer, os líderes, todo o pessoal que participa, eles sabem o que está acontecendo na casa do idoso. Então, isso daí também eu achei muito interessante, porque eu já trabalhei em empresas que eu cheguei a ter um nível de chefia, tudo, mas nós nunca fazíamos isso. Às vezes, nós não sabíamos o que estava acontecendo em algum certo departamento.